Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo o que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, o elenco rubro-negro se reapresenta hoje, segunda-feira, à tarde, a partir das 15 horas e 30 minutos, onde Felipe Luiz iniciará a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, sábado, contra o Internacional no Maracanã. Felipe Luiz terá 5 atividades completas em preparação para a partida contra o Internacional. Pelo menos até terça-feira, o técnico não contará com Wesley, Léo Ortiz e Alexandro. E Gonzalo Plata, logicamente, que servem às seleções na data FIFA. A grande expectativa dessa reapresentação de hoje é, sem dúvida, a realização do exame de imagem do meio-campista Gerson, que retorna da data FIFA com suspeita de lesão, apesar de no exame de imagem que fez lá ainda em Brasília, quando estava na seleção, não ter detectado nenhuma lesão. Para esse exame, o Flamengo utilizará pela primeira vez um aparelho de ultrassonografia de última geração, adquirido recentemente pelo clube, que facilitará o diagnóstico, trazendo mais precisão ao resultado. Lembrando que a Arrascaeta, que saiu sentindo lesão lá no Uruguai, não se apresenta hoje no Flamengo, só se apresenta amanhã, terça-feira. Ele segue tratando a lesão, apesar da seleção uruguaia não ter informado o grau e nem qual é a lesão que ele tem. Outras expectativas também é pelas presenças junto ao grupo normal de jogadores, de forma definitiva, dos jogadores Bruno Henrique, Danilo e Cebolinha. As imagens que a Flamengo TV deve disponibilizar amanhã do treinamento deve nos dar essa percepção da volta ou não nesse momento. Eu tenho uma opinião de que eu acho que até quarta-feira todos eles ainda vão treinar em separado. A partir de quarta-feira, eles vão se juntar ao grupo e vão virar opção ao treinador Felipe Luiz. Outra informação é acerca do corte de De La Cruz pela seleção uruguaia. Informações vindas da imprensa celeste, a desconvocação de Nico para a segunda partida já tinha sido decidida desde o início da data FIFA, por conta de que as experiências do atleta De La Cruz em altitude não têm sido positivas nas últimas oportunidades e por isso já era prevista a ausência do atleta no segundo jogo da seleção uruguaia, nessa data FIFA, que será contra o time do Bolívia, lá numa altitude de 4.100 metros. A venda dos ingressos para a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, sábado, 21 horas, no Maracanã contra o Internacional, vão se iniciar hoje, segunda-feira, às 10 horas da manhã. Primeiramente, essa venda será direcionada aos sócios torcedores e depois, na quinta-feira, dia 27, ao público em geral, às gratuidades e também aos visitantes. Os valores dos ingressos vão de R$ 25,00 a meia entrada no setor norte até R$ 500,00 a entrada inteira no setor Maracanã. Meus amigos, vai começar o Campeonato Brasileiro. Saiba agora quais foram as colocações do Flamengo nos últimos 6 campeonatos brasileiros. Em 2019 nós fomos campeões, em 2020 nós repetimos, fomos bicampeões, em 2021 nós fomos segundo colocado, portanto vice-campeões, em 22 nós fomos quinto colocado, em 23 nós fomos quarto colocado e em 2024 nós fomos terceiro colocado. Esse ano, como diz o nosso presidente Luiz Eduardo Batista, vamos priorizar o Campeonato Brasileiro para que a gente possa retomar essa hegemonia na conquista da competição mais importante dentro do nosso país. Último sábado, dia 22, dia 22,
antes de ontem, marcou 2 meses da última vez que o zagueiro Pablo entrou em campo pelo Flamengo. Desde então, o jogador tem feito atividades em contraturno ao elenco principal no Ninho do Urubu. O que é o contraturno? Se o profissional treina de manhã, o Pablo treina de tarde. Se o profissional treina de tarde, o Pablo treina de manhã. Isso é o contraturno, né? Ele, juntamente com os jovens da base Zé Wellington e Caio Garcia, seguem a rotina com trabalhos na academia e no campo, enquanto aguardam propostas ainda para a janela extra, a segunda do ano, que faltam apenas 18 dias para que ela seja fechada. A janela extra é aquela para jogadores que disputaram os estaduais, né? Hoje, segunda-feira, 24 de março, acontece no Flamengo as eleições para o Conselho Fiscal, última das eleições do Flamengo. Depois da eleição do Conselho Diretor, que é a presidência do clube, do Conselho Deliberativo, do Conselho de Administração, chegou agora a hora de eleger o presidente do Conselho Fiscal do Flamengo. A eleição ocorrerá na Gávea das 8 horas da manhã até as 21 horas, e 4 chapas concorrem ao pleito do Conselho Fiscal. A chapa 1 com Paulo Gomes, a chapa 2 com Adalberto Ribeiro, a chapa 3 com Benny Kessel e a chapa 4 com José Pires. Então, tá aí, os sócios do Flamengo vão definir quem é o novo presidente do Conselho Fiscal do Mengão. Hoje, meus amigos, tem estreia do futebol feminino do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2025. O rubro-negro enfrenta hoje, às 21 horas e 30 minutos, o São Paulo no estádio Luso-Brasileiro da Portuguesa Carioca. O Sport TV transmite a partida para todo o Brasil. Bom, política do clube. Bom, todas as acusações feitas pelo atual presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, na última reunião do Conselho Deliberativo do clube, quinta-feira, em relação à gestão anterior de Rodolfo Landim, precisam ser investigadas, precisam ser apuradas e precisam ser punidas, se for o caso. Tudo como indica o estatuto do clube. O Flamengo, o deixar passar, o deixar para trás, soa muito como conivência. Então, se você acusou o BAP, você precisa investigar, provar e punir aqueles que foram culpados. Não pode empurrar para debaixo do tapete essa sujeira, se é que ela existiu, né? Precisa ter uma investigação, precisa ser apurado e depois, se for o caso, precisa ser punido. Felipe Luiz na seleção. Ora, meus amigos, todo esse grande lobby que a imprensa esportiva paulista tem feito pela troca de Dorival Júnior por Felipe Luiz na seleção brasileira, nunca foi e nunca será querendo o bem da própria seleção brasileira, mas sim o enfraquecimento do Flamengo pelo terror que tem causado à imprensa paulista e ao futebol paulista as exibições do Flamengo sob o comando de Felipe Luiz. É só isso que está em jogo. Não tem nada de querer bem a seleção brasileira. O primeiro que estão querendo é o enfraquecimento do Flamengo, pode ter certeza. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, será homenageado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro com a medalha Pedro Ernesto, a mais alta comenda concedida pela Casa Carioca. A iniciativa é do vereador Marcelo Diniz, que protocolou o requerimento, exaltando a trajetória de Felipe Luiz como jogador. O vereador também destacou a liderança do homenageado como técnico de futebol. Meus amigos, sobre a premiação máxima da Libertadores para 2025, a premiação máxima, o máximo que um campeão da Libertadores pode receber. A premiação máxima chegará a 34,2 milhões de dólares, ou 195 milhões e 900 mil reais. Para chegar a esse valor, o campeão precisaria também vencer todos os jogos da fase de grupo da Libertadores. E aqui eu faço um lembrete para você que não está se lembrando, né? Que cada vitória na fase de grupos da Libertadores rende ao clube vencedor 330 mil dólares, ou seja, mais ou menos 1,7 milhões de reais. Então, cada vitória, 330 mil dólares na conta.
Bom, meus amigos, para entender a premiação das conquistas de títulos em 2025 para os jogadores do Flamengo, vamos trazer aqui algumas informações pertinentes a essa premiação. Conquistar o Campeonato Brasileiro é que vai render a maior bonificação ao elenco. Tudo gira em torno da conquista do brasileiro. Quando o Flamengo, através do presidente, definiu que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, ele atrela todas as outras conquistas ao Campeonato Brasileiro, vocês vão entender. Caso ganhe o brasileiro e outro campeonato, a premiação será ainda melhor. Porém, sem o título nacional, o bônus diminui. Se eu ganho o brasileiro e ganha outro, esse bônus aumenta. Se você ganha o outro e não ganha o brasileiro, esse bônus diminui. Porém, sem o título nacional, o bônus diminui. Mesmo no caso dos jogadores garantirem a Libertadores e a Copa do Brasil. Se o Flamengo ganhar os 3 títulos, logicamente que o prêmio, obviamente, vai ser muito mais gordo e muito mais salutar. Bom, meus amigos, tem outra joia pintando no Mengão. O Sub-20B, que disputa nesse momento a Copa Rio da categoria, trouxe o nome de Pedro Leão como destaque do Flamengo na competição. O atleta já marcou 5 gols em 2 jogos disputados pelo Flamengo na competição. Entra hora e sai hora e sempre aparece um novo nome como joia da base rubro-negro. Anote esse aí, Pedro Leão. Por falar em Sub-20, hoje, segunda-feira, marca a chegada oficial do técnico português Nuno Campos e do seu auxiliar Gonzalo Cruz, português também, no Sub-20 rubro-negro, a partir de agora, como treinador da categoria. Bom, meus amigos, vocês sabem que aqui nos meus vídeos eu não falo de especulação de jogadores. Nunca falei do atleta Jorginho, do Arsenal, que estava aí com o nome vinculado ao Flamengo. E por que eu resolvi falar agora? Bom, primeiro a justificativa de por que a partir de hoje eu estou falando em Jorginho, pois até então ainda não tinha falado. Quinta-feira, na reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Batista pediu à torcida que rezasse para que a namorada, noiva, mulher do meio-campo Jorginho gostasse do Rio de Janeiro para que ele pudesse vir ao Flamengo ser seu jogador. Essa fala, na minha opinião, oficializou o interesse do Flamengo, deixando de ser, para mim, especulação no momento. Jorginho chegou ao Rio de Janeiro na quarta-feira, a princípio para mostrar à cidade à namorada que seria um provável impedimento à sua vinda ao Flamengo. Disse ele na chegada que estava de férias. Passearam, foram à praia, se divertiram, curtiram, foram recebidos por Dudu Batista, intermediário que cuida do interesse do Flamengo em relação a João Santos, agente do jogador nessa negociação. Demonstração do casal que adoraram a demonstração é de que o casal adorou a estadia no Rio de Janeiro, a receptividade dos torcedores rubro-negros com um cenário perfeito para que possa dizer um sim ao Flamengo. Porém, falta a fala do empresário hoje para a imprensa europeia, de João Santos, de que a partir do mês de abril, que pode ser a data ali que vai definir se o Arsenal vai passar pelo Real Madrid na Champions League ou não, a partir do mês de abril, ele vai ouvir os clubes tanto da Inglaterra, como da Itália, como da Arábia Saudita e como do Brasil. Isso surgiu assim como uma bomba no meio. E aí, o que é que você acha? Você acha que ele vem? Eu, na minha opinião, depois que o BAP, como presidente falou para a torcida rezar para a namorada dele gostar do Rio de Janeiro, como se isso fosse apenas isso que estivesse impedindo. E como eles gostaram da estadia no Rio de Janeiro, eu, na minha opinião, o Jorginho vai ser jogador do Flamengo. Não estou cravando, não tenho informação, é apenas um achismo, é apenas uma percepção da situação até o momento. Mas só nos resta aguardar. Enquanto o Arsenal tiver chance de disputar a Champions League para ganhar, eu acho que nada vai ser definido. A partir de uma eliminação do Arsenal na Champions League
com uma derrota para o Real Madrid, eu acho que as coisas vão começar a clarear e eu acho que vamos ter um final feliz. É só um achismo, nunca é informação e não estou cravando nada aqui. Meus amigos, as notícias do Flamengo são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!